Graça e paz, irmãos. Graça e paz, igreja. Amém. Que igreja bonita, muitos rostos bonitos que eu vejo daqui. Eu estou feliz de a gente estar encerrando esse mês da família, como família da fé. E é por isso que eu quero te convidar hoje a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 1. Livro de Atos, capítulo 5, verso 1. Atos 5, 1. O templo está bem arejado hoje, né, irmãos? As entradas de ar boa aí, né? Amém? Atos 5, 1. Você encontrou aí na sua Bíblia elétrica aí? Beleza, vamos junto. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não te pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que tinha acontecido, o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Senhor, a gente se reúne aqui hoje com a tua comunidade, no contexto da adoração comunitária, te adorando juntos, e nós agora abrimos a palavra. A gente sabe, Senhor, que o homem por si tem pouco para dizer, nada mesmo, mas nós cremos no milagre da proclamação do Evangelho, nós cremos no milagre da pregação. Nós cremos que exatamente agora, quando nós colocamos a nossa atenção, nosso coração na Tua Sagrada Escritura, o mesmo Espírito que lá no passado inspirou a Sagrada Escritura, a ilumina agora dentro do nosso coração, faz com que nós tenhamos discernimento para além da letra, para além do contexto histórico. A gente, de fato, entra nesse campo no qual o Senhor fala conosco por meio da Tua Palavra. E que milagre bendito é esse, Senhor! Que milagre bendito é esse, o Senhor que é o Deus Criador de todas as coisas, o Deus santo, 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 mas que habita com o abatido e contrito de espírito. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo, porque a gente permanece agora aos pés do Teu Espírito, o verdadeiro mestre das Escrituras. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente fala sobre pecado, a gente talvez tenha mais dificuldade de entender o que é esse tripé do pecado, que na nossa teologia histórica, milenar, nós entendemos como sendo essa tríade, né? O instinto que vive dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa, o diabo
e o mundo. O instinto pecaminoso que vive dentro de nós lidamos com ele todo dia, então é bem fácil para a gente entender o que Paulo diz assim, que a carne, esse instinto pecaminoso, milita contra o espírito, a gente entende bem. Quando a gente ouve falar no diabo, no tentador, a gente também entende bem, que é um ser espiritual, antiquíssimo, que tem basicamente todo o seu perfil lá registrado, lá na base de dados dele. Ele sabe justamente quais as iscas, não é, que nos tentam. Então a gente entende bem esse princípio de um poder demoníaco, diabólico que nos tenta. Mas talvez a coisa mais difícil para a gente entender seja o que seja o mundo. Geralmente quando a gente ouve, né, a explicação do que é o mundo, a gente ouve num contraste com tudo aquilo que está fora da igreja. Ou seja, a gente delimita que o espaço da igreja, o que está dentro da igreja é a igreja, o que está fora da igreja é o mundo. A gente sabe pela história da igreja que não é tão simples assim. A gente sabe que muitas vezes o mundo ingressa dentro da igreja, o mundo pisa dentro da igreja. O que é um mundo? É um amplo sistema de valores, crenças e práticas que são contrárias ao Evangelho e que não se submetem ao Evangelho. Tudo aquilo que é anti-Deus, anti-Evangelho e anti-Cristo como prática, como cultura, tudo isso engloba o mundo. É engraçado que muitas vezes na história da igreja a gente vê que o mundo tentou sufocar ou calar a igreja. A gente vê, por exemplo, a perseguição romana nos primeiros séculos, né? Como é que, de alguma maneira, o diabo usou o poder político que estava disponível por meio do Império Romano para tentar massacrar e calar a igreja. Como essa estratégia não deu muito certo, uma nova estratégia foi configurada nos próximos séculos, que é o seguinte: o movimento de tentar penetrar na igreja e destruí-la por dentro. E toda vez que o diabo fez isso, ele foi muito melhor sucedido, ele teve mais sucesso. Tentar entrar na igreja, tentar empurrar para dentro da igreja práticas, conceitos e valores do mundo e de dentro para fora destruir as comunidades cristãs. O livro de Atos dos Apóstolos, em primeiro lugar, ele foi escrito como um conjunto com o livro de Lucas. E basicamente o livro de Atos tem um tema muito bem definido, que é o seguinte: como a primeira geração de cristãos tomou para si o Evangelho de Jesus Cristo e viveu o Evangelho de Jesus Cristo a partir do Evangelho do Reino. Ou seja, como é que a igreja assumiu o estilo de vida de Jesus e transformou o estilo de vida de Jesus no estilo de vida de toda a comunidade? Essa é a pergunta de Atos dos Apóstolos. E a gente vê que dentro de Atos dos Apóstolos tem dois grandes blocos. Até o capítulo 12 a gente tem uma proeminência dos primeiros apóstolos, os que andaram de fato com o Senhor Jesus Cristo, dentre eles o porta-voz do colegiado, Pedro. E na segunda metade da narrativa, do capítulo 13 para frente, o envio de Paulo marca um novo momento do livro de Atos dos Apóstolos. Então a gente está na primeira metade. E provavelmente no capítulo 5 a gente está talvez nos primeiros meses da comunidade. Você notou que no comecinho do texto diz assim: Ananias e Safira também venderam um campo. A gente fica meio sem contexto, né? Tipo assim, como também? Nos versículos 34 a 37 do capítulo anterior, a gente é informado que José, cujo nome na tradição da história da igreja ficou sendo Barnabé, que é um pai de misericórdia, né? Um sujeito benevolente, generoso, ele tinha um campo. A gente não sabe se esse cara era um agricultor, se ele tinha herdado esse campo. A gente sabe que ele pegou essa terra, essa fazenda, essa chácara, a gente não sabe, e vendeu e colocou o dinheiro inteiro aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque, em parte, aquelas pessoas que tinham ouvido Pedro pregar no Pentecostes, elas tinham vindo para a festa de Pentecostes e estavam programadas para ir embora de volta para suas terras. Eles eram judeus que moravam em diversos lugares e que tinham vindo celebrar a festa de Pentecostes e que, segundo o seu planejamento, findada a festa, eles voltariam. Só que Pedro pregou, eles se converteram e vários deles ficaram em Jerusalém para aprender mais com os apóstolos sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Só que chegou uma hora que essa galera começou a ficar sem grana para cobrir as diárias e a comida e tal. Então havia uma necessidade nesse contexto. O outro contexto é que havia na comunidade pessoas que realmente não tinham como subsistir, que eram as viúvas, os órfãos e todos aqueles que a igreja cuidava.
Então, a questão do dinheiro era vital para o avanço da comunidade, e então Barnabé, entendendo isso, teve um ato de extrema generosidade. Ele foi lá em Minas, pegou a fazenda que ele tinha lá, vendeu por 300 mil reais, pegou os 300 mil reais, colocou os 300 mil reais redondos ali nos pés dos apóstolos. Fez um TED, né, para a conta lá da igreja, lá. Beleza, tranquilo. Mas ele ficou descansado com aquilo, a igreja honrou Barnabé pela sua generosidade, só que Ananias e Safira falaram assim, pô, que legal, né? Essa é uma boa maneira de alcançar notoriedade aqui, essa é uma boa maneira de ser visado, de ser tido como um cara muito crente. Então eles criam uma trama, que é a seguinte: a gente tem um campo também, então vamos vender essa fazenda por 300 mil. Mas, cara, 300 mil é muita grana. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar para os apóstolos 170 mil. E vamos colocar 130 mil numa conta à parte. Mas se perguntarem, você fala que custou 170 mil e que a gente doou absolutamente tudo. É engraçado que eles queriam o reconhecimento que Barnabé teve, mas não queriam fazer um sacrifício real. Eles queriam reconhecimento, mas não queriam fazer um sacrifício real. Como resultado, quando você olha a olho nu, humanamente falando, o ato de Barnabé e o ato de Ananias e Safira são o mesmo ato. Os dois são um ato que abençoa a igreja, que prospera o evangelho, um ato que provê para a igreja. Só que no espírito daquele ato estava um espírito de hipocrisia e enganação, que enfraquecia a comunidade. Era como se por meio dessa atitude, Ananias e Safira estivessem trazendo para dentro da igreja, para exatamente para o epicentro da igreja, toda a hipocrisia, o espírito de mentira e de enganação do mundo. O mundo estava entrando dentro da igreja. Dentro dos primeiros momentos da igreja, algumas pessoas já falavam assim, cara, vamos montar um esquema aqui para a gente ganhar glória, para a gente ganhar renome, para a gente ganhar status, para a gente ganhar projeção na comunidade, mas sem um sacrifício real da nossa parte. Quando um membro do corpo de Cristo traz para dentro da comunidade uma atitude do mundo, uma mentalidade do mundo, quando essa mentalidade é importada para dentro da igreja, então a igreja está sendo enfraquecida de dentro para fora. Então a comunidade está sob ataque, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Nós somos uma geração de cristãos vivendo num momento muito difícil mesmo. Não quero aqui dramatizar a coisa, né? Você acha que a gente está vivendo uma geração mais difícil do que aquela que foi perseguida por Nero? Não sei. Eu só sei que aquela geração que foi perseguida por Nero se posicionou contra o império e estava disposta a morrer por isso. E nós? Nós vivemos num momento da história em que o Ocidente se torna pós-cristão, cada vez mais pós-cristão. Depois da onda de esvaziamento das igrejas europeias, iniciou agora um sangramento incessante das igrejas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e sociólogos afirmam, cada vez mais, a cultura como um todo vai se distanciar da influência da fé cristã. Há 60 anos atrás, cerca de 70% das pessoas de uma sociedade ocidental, eles acreditavam que Deus existe, que existe céu e inferno. Hoje, essa taxa entre os cristãos é de 40%. 60% dos crentes hoje, em todas as Américas, não acreditam mais que existe céu nem que existe inferno, porque se um Deus de amor existe, porque esse Deus de amor condenaria? Ou seja, nós vivemos num tempo em que o mundo está cada vez mais forte na sua persuasão e no qual, paradoxalmente, a igreja se encontra cada vez mais fraca. Nós vivemos no primeiro momento da história em que a igreja não consegue argumentar com pessoas que são agnósticos e ateus. Nós vivemos no momento da igreja em que há um amplo analfabetismo bíblico, em que há uma espiritualidade rasa, não há poder espiritual, não há autoridade espiritual, não há vida diária com Deus, não há vida devocional, existe muita atividade, mas atividade não é espiritualidade. Atividade não é profundidade com Deus.
Dizer que vai à igreja 5, 6, 20 vezes por semana, pouco diz sobre a nossa espiritualidade, porque as pessoas mais frenéticas na atividade religiosa no tempo de Jesus eram os fariseus, e os fariseus mesmos encomendaram o assassinato do mestre. Irmãos, a gente tem vivido momentos muito, muito, muito difíceis, porque nós como igreja estamos debilitados. E o mundo avança cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais ingressando na igreja. Quando a gente fala assim, o mundo está entrando na igreja, ninguém fala assim, é porque a gente se veste como as pessoas do mundo. Meus irmãos, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, o mundanismo dentro da igreja não tem nada a ver com a maneira como a gente se veste, como a gente não se veste. Com o português, né, que tem que ter o evangeliquez no meio, você troca problema por tribulação e troca aumento salarial por bênção. Pronto, a gente já deu agora um up para a gente falar o evangeliquez, a linguagem gospel das igrejas. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a gente aprender o evangeliquez. Mas tem a ver com o fato de que nós temos nos distanciado de Cristo na atitude, no coração e na vivência comunitária. O mundo está entrando na igreja mesmo. Como? Em primeiro lugar, quando dentro da igreja a gente vê, por exemplo, disputas de território. Quando a gente vê líderes que lutam por espaço, por ministério, por poder, por influência, brigam com outros líderes dentro da igreja, ciúme entre líderes cristãos, problemas de relacionamento que mais tarde acabam rachando a igreja. O Senhor Jesus já tinha dito o seguinte: entre os reis e soberanos lá fora, um pisa a cabeça do outro. Quem pisar mais, ganha. Quem matar mais, ganha. Entre vocês não será assim. Um servirá o outro. Porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Mas é engraçado, né? Como que igrejas duelam por relevância, como que líderes cristãos dentro da comunidade muitas vezes brigam por espaço, brigam por projeção, brigam, isso daqui é meu, aquele ministério é meu, aquelas pessoas são minhas, isso é meu, aquilo é meu e aquilo é meu. O segundo item pelo qual o mundo tem entrado na igreja é muitas vezes quando a gente nota esse espírito de crítica, às vezes mordaz e ferino na comunidade. Gente que está sempre procurando os defeitos, gente que nunca dá feedback pela frente, sempre pelas costas, que não dá direito de defesa àquele que é criticado. Irmãos, é muito comum que a gente vá criticar uns aos outros aqui dentro, mas a gente tem que analisar bem como a gente está fazendo isso daí. A gente tem que pensar bem como essa crítica está sendo disparada. A gente tem que refletir bem como isso está sendo construído. Por quê? Porque uma vez que se instala um clima de crítica mordaz numa comunidade, essa comunidade começa a passar por dificuldades. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: olha só, hein, vocês estão se mordendo uns aos outros aí, cuidado para não se matarem dentro da igreja. Vocês estão se mordendo uns aos outros, se criticando, se apunhalando pelas suas. Cuidado! Vai haver uma carnificina dentro dessa igreja. Num culto de domingo ninguém sai vivo. Um espírito de murmuração. Reclamar da igreja, reclamar dos líderes. O problema é sempre o outro. Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso. A nossa igreja não é perfeita. O reverendo Silas agora finalizou uma conclusão, né? Finalizou ali uma reunião do conselho com os novos membros, dizendo assim, nossa igreja é imperfeita. A gente já está dizendo de cara. É só andar um pouquinho com a gente para descobrir os nossos defeitos, para descobrir os meus defeitos como pessoa. Fica tranquilo, eu tenho vários. Você vai poder depois fazer uma lista deles aí, uma lista cabeluda e grossa. Fica tranquilo, eu sou cheio de defeitos. Mas a gente tem que tomar cuidado. Esses dias eu falei na classe de evangelismo, né? Como é que a gente quer evangelizar as pessoas se a gente reclama tanto da igreja, mano? A gente fala tão mal da igreja. A gente fala tão mal da nossa comunidade, se a gente fala tão mal da igreja como um todo, como é que a gente quer chamar as pessoas para serem membros de uma comunidade cristã? Porque parece que a gente mesmo está descontente com a nossa comunidade. Então por que evangelizar? Como é que a gente vai evangelizar assim? Irmãos, nossa igreja, como todas as igrejas, não é perfeita. Tem suas vulnerabilidades, tem suas imaturidades, mas a gente tem que tomar cuidado com a maneira como a gente articula isso daí. Sabe por quê? Porque o mundo está cada vez mais forte. E nós, ao invés de construirmos uma comunidade forte,
pujante, sólida nas escrituras, sólida na vida de oração, sólida na vida de comunhão, muitas vezes nós ajudamos a desconstruir a unidade da comunidade, a desconstruir aquilo que está sendo de fato alavancado para o reino de Deus. Meus irmãos, nos últimos anos a gente tem visto um crescimento muito abençoado aqui na nossa comunidade. O conselho tem ficado sempre feliz. A cada ano a gente tem visto mais engajamento, mais aproximação. A gente tem visto pessoas novas chegando. Mas a gente não pode achar que isso daqui é tipo assim, não, a gente virou a mesa, o jogo está vencido. Não está, meus irmãos. Não está. É justamente quando a gente baixa a guarda que o diabo desfere os golpes mais duros. É justamente quando a gente acha que a gente chegou lá como igreja, que a gente chegou num nível de comunhão, que a gente chegou num nível de comunidade em que a gente é melhor do que outras igrejas. É justamente daí que o diabo nos derruba. Irmãos, eu tenho muito orgulho dessa igreja. Eu não permito que ninguém detone a minha igreja, na qual eu sou membro. Eu não permito isso. No presbitério, em qualquer lugar, eu defendo essa igreja de peito aberto. Sabe por quê? Porque nós não somos melhores, nós não somos piores, nós somos quem nós somos e nós não temos vergonha disso. Nós não somos melhores, nós não somos piores, nós somos quem somos em Cristo e disso não temos vergonha. Ah, a gente precisa caminhar muito. Precisa sim, e quem não precisa? Me aponte um aí que não precisa caminhar. Me aponte uma igreja que não precisa caminhar. Irmãos, nós precisamos caminhar, e daí? E daí? Todos têm que caminhar. Pobre daquele que não caminha. Aquele que acha que sabe tudo, não está pronto para aprender mais nada. E morto está. Nós temos que aprender muito sim, igreja. Mas glória a Deus porque nós sabemos disso. E que o Espírito nos mantenha humilhados na presença do Pai. Humildade é aquilo que a gente precisa para caminhar sempre. Não tenha vergonha da sua igreja. Não tenha vergonha do nosso bairro. Não tenha vergonha das nossas pessoas, não tenha vergonha do nosso povo. Lute por quem Deus colocou ao seu lado. Tenha orgulho, no sentido nobre dessa palavra, do tipo assim, eu realmente visto a camisa da minha igreja. Tem almoço, eu estou lá. Tem culto, eu estou lá. Domingo, eu estou lá. Eu sirvo, eu abençoo, porque aquela é a minha igreja. E cada tijolo que tem aqui, eu ajudei a sentar no lugar. Se não no coração, se não na mão, porque o Robson, Wagner e outros que estão aqui, membros de história, se não na mão, no coração. Pedro confrontou Ananias, e o texto diz assim, ele ouviu e caiu duro. A gente já leu tanto esse texto que a gente nem repara no fato de que esse texto é um dos textos mais bizarros do Novo Testamento. E quando você abre meia dúzia de comentários, você descobre que esse trecho, versículo 1 a 11, ele é o texto mais disputado teologicamente de todo o livro de Atos. Sabe por quê? Os comentaristas dizem assim, cara, é difícil acreditar que essa história aconteceu de verdade, olha isso. Ou é difícil entender por que Lucas registrou essa história. Por quê? Primeiro ponto que eles destacam, a dificuldade de compreender que 2 pessoas morreram por um erro que não era tão grave. Veja bem, Jesus perdoou uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério em João. E no entanto essas 2 pessoas contaram uma mentirinha, não é assim? Contaram uma mentirinha e foram fulminadas. Parece uma coisa totalmente desproporcional. Segundo ponto, a atitude de Pedro que não deu nem trela para uma palavra de arrependimento. Você reparou que Pedro simplesmente confrontou Ananias, confrontou Safira e não falou assim, você está arrependido do que você fez? Você quer vir aqui diante das pessoas e pedir perdão? Ele não faz isso, ele fala assim, o negócio é o seguinte, você mentiu para o Espírito de Deus, você vai cair duro agora e vão levar o seu corpo para ser enterrado. Não teve oportunidade de arrependimento. O terceiro ponto que os comentaristas destacam é o seguinte, parece que Pedro não sentiu nenhuma compaixão naquele trem ali, Você viu como é que ele foi duro, incisivo, ele simplesmente passou por cima da coisa toda. A questão é que não foi Pedro que descobriu a mentira de Ananias e Safira, não é verdade? Não foi Pedro que descobriu, foi o Espírito Santo que revelou a Pedro. O Espírito Santo revelou, deu um discernimento espiritual a Pedro. E o que ele revelou? Em primeiro lugar, revelou que aquele era um ato inspirado pelo próprio Satanás. Você reparou quando Pedro fala assim, Ananias,
por que é que você deixou o diabo encher o seu coração? Por que é que você deixou que Satanás colocasse esse plano no seu coração? Satanás tentando entrar na igreja. Em segundo lugar, revelou que aquele ato não era uma afronta apenas contra a igreja, mas era uma afronta essencialmente contra Deus. Ele repete, vocês tentaram enganar a Deus, depois ele diz, vocês mentiram para o Espírito Santo. E terceiro, Deus revelou a Pedro que não haveria naquele caso qualquer espaço para titubeação. Pedro falou assim, Deus me mostrou que foi o diabo que colocou isso no seu coração, Deus me mostrou que vocês tentaram enganá-lo, e Deus me mostrou também que vocês dois vão cair duros aqui agora, e o seu corpo será arrastado daqui. Gente, imagina isso. Imagina se a gente está num culto de domingo aqui, numa boa, se imagine. Aí entra um membro da igreja aqui, coloca uma oferta no gasofilácio, aí vem um pastor aqui do púlpito e fala assim, fulano de tal, você que está aí, acabou de colocar uma oferta no púlpito, vem aqui. Que oferta é essa? Ah, uma oferta que eu vendi de um carro. Eu doei meu carro, vendi meu carro, estou doando todo para a obra da igreja. Quanto custou seu carro? 50 mil. E quanto você doou? 50 mil. Eu vou te dizer uma coisa, você vai cair morto agora. Pá! Mano, esse texto é bizarro. Porque eles foram para encontrar a igreja, para adorar, e os dois saíram de lá mortos. Por quê? Por que Deus foi tão severo? Por que Deus foi tão duro? Por que Deus foi tão, entre aspas, incisivo? Longenecker, comentando esse texto, diz assim, o pecado de Ananias e Safira é o pecado do engano, da fraude, da hipocrisia. E esses pecados são um atentado frontal à essência da igreja, porque minam a confiança. Aonde há suspeita de engano que é feito de maneira consciente, a confiança é completamente violada. E não existe comunidade onde não existe confiança. Não existe comunidade onde não existe confiança. Aquilo que essa história revela é que um ato contra a igreja é sim um ato contra o próprio Senhor da igreja. O que é que Jesus perguntou para Paulo? Paulo, por que me persegues, Paulo? Paulo não estava perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo o povo de Jesus. Mas Jesus se identifica com a igreja de tal maneira que perseguir a sua igreja é persegui-lo também. Que atentar contra a igreja é atentar contra ele também. Ananias e Safira são uma história que Lucas contou para que a gente tivesse temor no coração. Não apenas para que aquelas pessoas tivessem temor, mas para que nós tenhamos temor. Um texto das Escrituras diz assim, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho branco, puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele vai pisar o lagar da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente sabe que um dia Jesus vai voltar para julgar o mundo. A gente sabe disso. A gente sabe que o Senhor vai voltar em glória e Ele há de pisar as nações rebeldes no lagar da ira de Deus. É isso que a Escritura diz, sem rodeio, sem mimimi. Mas aquilo que o texto de Ananias e Safira diz é que Jesus vai se opor também a toda a oposição que está dentro da igreja. Não apenas a oposição que está do lado de fora da igreja, mas a toda a oposição que está dentro da igreja. Meus irmãos, esse texto é um dos textos mais temerosos de se pregar do Novo Testamento. Porque esse texto é para mim, é para você, é para todos nós. É para a gente olhar essa condição e falar assim, caramba, cara, a gente tem que ter temor mesmo para fazer parte de uma comunidade.
A gente tem que ter temor para ser membro de uma igreja, para pegar do mesmo pão, do mesmo vinho. A gente tem que ter temor no coração. Porque se um dia eu atento contra a igreja de Cristo, eu estou atentando contra Cristo. E o Cristo que morreu pela igreja defenderá a sua igreja. Defenderá a sua igreja, meus irmãos. Eu quero terminar com algumas dicas mais práticas aqui. A primeira delas é a seguinte: eu tenho aprendido bastante, muito, com a nossa comunidade ao longo desses anos. Aprendido uma coisa que eu nunca soube fazer, mas que eu tenho procurado fazer. Tenho falhado e tenho acertado, que é aprender a exortar em amor. Exortar em amor. A gente caminha tão próximo que não tem como, né? A gente uma hora fatalmente acaba pisando nos pés uns dos outros e magoando uns aos outros. Mas Jesus, em Mateus 18, diz assim: se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, trate-o como pagão e publicano. Ou seja, Jesus fala assim: você teve um problema de relacionamento? Vai você e essa pessoa, senta e resolve isso. Conversa, exorta em amor, perdoa, pede perdão. Você confrontou, a pessoa, entre aspas, não se permitiu, então vai, chama um presbítero da igreja, vai lá e confronta em amor. Não deu certo? Então vai, expõe o caso diante da igreja, deixa que a igreja julgue, e se não houver arrependimento, o texto finaliza assim: trate-o como publicano e gentio. Ou seja, irmãos, a gente tem que aprender, ao invés de muitas vezes a gente criticar pelas costas, cumprir o mandamento de Mateus 18. É muito fácil, né, a gente dizer alguma coisa sobre alguém para alguém. Mas é bem difícil a gente sentar para ter uma conversa assim, que a gente vai se machucar pela verdade, vai se machucar no amor do evangelho, em que a gente vai se exortar mutuamente. E ao invés, irmãos, da gente nutrir uma cultura de reclamação, a gente tem que nutrir uma cultura de engajamento. Eu já falei isso aqui do púlpito. A nossa igreja tem o tamanho do seu engajamento. Se a nossa igreja não é maior e não é melhor, então o que falta? Falta o engajamento. Falta o engajamento de estar aqui, de estar presente, de orar pela comunidade, de orar com a comunidade, de cuidar, de se permitir cuidar. Irmãos, a gente tem que pôr uma coisa na cabeça. Uma coisa na cabeça. A igreja não é esse templo aqui, esquece disso. Deixa isso para lá. A igreja não é esse espaço. A igreja somos eu e você. Quando eu falo assim, a minha igreja é X, eu estou dizendo que eu sou X, porque eu sou parte dessa comunidade. Irmãos, não existe essa igreja na qual eu não estou implicado. Só existe uma igreja na qual eu estou implicado e da qual eu sou parte. Criticar a igreja, no mínimo, é uma autocrítica. Irmãos, se existe lacunas e problemas, e existem muitos, então coloca a mão na massa. A gente pode fazer duas coisas: a gente pode falar e a gente pode fazer. Mas falar às vezes pouco adianta, mas fazer é o que realmente transforma. Então a gente pode fazer, irmãos. A gente pode colocar a mão na massa, a gente pode chegar junto e a gente pode ajudar a construir uma igreja forte em tempos de apostasia. A gente pode construir uma igreja relevante em tempos de esfriamento espiritual no nosso país. Enquanto tem pelo menos cerca de 500 desigrejados saindo das igrejas por dia, conforme o último censo, nós podemos construir um espaço aqui que acolhe o ferido, que acolhe o machucado, que coloca um óleo na sua ferida, que abraça e que inclui. Nós podemos, irmãos. Só depende de mim, só depende de você, só depende de nós. A seara está aí, falta sempre trabalhador. A seara está aí, falta sempre trabalhador. Eu não tenho dúvida de que, embora cada vez mais o mundo se fortaleça, o meu temor é zero, é nenhum mesmo. Porque há uma promessa do Senhor Jesus de que a igreja sempre vencerá o mundo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo.
Ele nos diz: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória que vence o mundo não é nossa, é do Senhor Jesus Cristo, e por meio de nossa confiança no Evangelho, essa vitória nos é dada pela graça. Mas, irmãos, nós precisamos ser uma igreja cada vez mais firmada na rocha do Evangelho. Nós precisamos ser cada vez mais uma igreja que caminha unida no Evangelho. Porque se você acha que a coisa está ruim lá fora, espere, porque vai piorar ainda bem mais. Vai piorar ainda bem mais. Se você acha que a nossa sociedade está longe do padrão da Bíblia, espere. O espírito da apostasia já está aí. Jesus, finalizando o seu sermão no templo, disse assim: nos últimos dias haverá um espírito de engano tão poderoso que, se possível fosse, porque não é, ele enganaria até os eleitos de Deus. O amor se esfriará de quase todos os corações, de maneira que, voltando o Filho do Homem, encontrará algum resto de amor na face da terra? Se nós somos de fato a geração de cristãos que está pisando nos últimos dias, nós temos que tomar uma postura, nós temos que ter uma escolha. Se você está em cima do muro, eu acredito que já é um momento bom para você descer. Se você ainda está naquele vai, não vai, eu acredito que é um bom momento para se lançar com Cristo, se arrepender, voltar para Ele e de fato se posicionar diante do Evangelho. Porque eu e você ficamos achando que temos todo o tempo do mundo. Será? Será? Será que nós temos todo o tempo do mundo para seguir a Jesus Cristo? Será? Porque Ele vem, irmãos, Ele vem na calada da noite. Ninguém sabe quando, mas quando Ele vier, será surpreendente, será como um ladrão pisando na sua casa, e o ladrão nunca avisa quando vem. Se você ainda não se posicionou em Cristo, eu quero te convidá-lo em nome de Jesus, a se posicionar agora. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós queremos agradecer mesmo, porque essa história é tão chocante de Ananias e Safira, porque o Teu Espírito de fato inspirou Lucas para que ele colocasse essa história ali, porque ela é tão chocante, Senhor, que seria talvez até melhor que ela tivesse sido, humanamente falando, omitida, esquecida, mas não, Lucas nos conta essa história para nos lembrar de que deve haver temor no nosso coração, de que deve haver um santo temor no nosso coração. Senhor, tem misericórdia de nós. Nossa igreja é imperfeita, sim. Nossa igreja precisa crescer, sim. Mas, Senhor, que alegria que a gente tem em fazer parte dessa comunidade. Como a gente está agradecido por tudo que o Senhor tem feito na nossa comunidade. Não tem a ver com tijolo, não tem a ver com cimento, tem a ver com as vidas sendo curadas, tem a ver com os casamentos que a gente viu serem restaurados, tem a ver com relacionamentos entre pais e filhos que a gente tem visto ser curados, por todo esse crescimento espiritual, por todo esse avanço, Senhor Jesus, do Evangelho na nossa comunidade, é que nós estamos felizes. Senhor, nos dá uma alegria genuína. Nos dá de fato um coração desejoso de um engajamento cada vez maior, porque o Senhor está voltando. E nós não estamos conseguindo sair de dentro das nossas paredes, tão divididos estamos, Senhor Jesus. Não nós aqui, mas a igreja como um todo. Senhor Jesus, tem piedade de nós. Tem piedade de nós, dá um arrependimento genuíno no coração dos líderes cristãos da nossa nação, para que nós possamos ter espírito de urgência pelo Evangelho. Nos ajuda, Senhor, nós oramos em nome de Jesus.